Torta de maçã. Torta de maçã. Será que dá para eu incluir isso em alguma história minha? Naquela de fantasia lá, aquele pessoal tá precisando de um incentivo, hein? Um incentivo alimentar seria legal. Bacana para eles criarem coragem para enfrentar aquele desafio. Eu já até tenho uma personagem que pode fazer isso. Aquela que gosta de cozinhar. Com esses ingredientes aqui, hein? Mas será que isso faz sentido? Torta de maçã. Vamos pensar a respeito. A Apfelstrudel, que significa redemoinho de maçã, é uma sobremesa tradicional em diversos países europeus, cuja origem remonta à gastronomia turca, que os húngaros receberam de herança na ocupação otomana do século XVI. Consiste basicamente numa massa folhada esticada bem fininha, enrolando o recheio de maçãs, canela e um ingrediente crocante, que varia de farinha de rosca a amêndoas e nozes trituradas. Algumas versões incluem rum, limão ou passas no recheio para acentuar o sabor. Pode ser servida com creme, sorvete ou apenas açúcar impalpável na cobertura. A personagem que eu escolheria para preparar essa receita aparece na minha série de fantasia em um mundo que, em termos de desenvolvimento geral, globalização e industrialização, poderia se situar mais ou menos na nossa fase pré-revolução industrial. É uma época nesse mundo em que começam a aparecer veículos de transporte que percorrem longas distâncias em curtos períodos, em que técnicas de produção no campo estão sendo estudadas e aplicadas, e maquinários movidos a certos tipos de energia estão em desenvolvimento. Então, para que a personagem possa preparar uma torta dessas, ainda que ela seja inventora dessa receita, é necessário que no local em que ela vive, uma ilha tropical, acessível através de navio, seja possível que ela consiga os ingredientes. Então vamos a eles. A minha receita leva farinha de trigo, margarina, água, ovo, sal na massa e açúcar, canela, farinha de amêndoa, limão e, claro, maçãs para o recheio. Para simplificar, vou analisar só os elementos mais essenciais para produzir um redemoinho de maçã. Trigo, manteiga, água, ovo, canela, maçãs e açúcar. Então vamos lá. Os primeiros relatos do uso do trigo para culinária datam de 4000 a.C., na região da antiga Mesopotâmia. E os primeiros usos dele como farinha datam de 2000 a.C. na China. Então é razoável pensar que em um mundo em que tecnologias de transporte, comunicação e um bocado de magia, os homens sejam capazes de produzir farinha e transportá-la para diversos lugares, uma vez que ela resiste bem a períodos maiores de armazenamento. Próximo ingrediente, margarina. Na minha receita usei margarina, que é o que eu tinha em casa, mas o certo mesmo é usar a manteiga. Este ingrediente, a manteiga, tem origem pré-histórica, e acredita-se que os povos nômades da Eurásia Central batiam o leite para produzir manteiga e assim conservá-lo por mais tempo. Como manteiga pode ser feita usando leite de qualquer mamífero, dá para admitir que manteiga seja algo acessível à personagem em seu mundo fantástico. Dá para pensar que água, ovos e sal, que são os outros ingredientes na massa, são naturais e fáceis de encontrar em qualquer situação. Mas se você está ambientando a sua história num mundo fictício, precisa pensar em algumas questões. A vida no seu mundo é constituída à base de água? Se sim, perfeito. Mas para usar água em uma receita de sobremesa, este elemento deve ser abundante para manter as pessoas vivas, sustentar as necessidades mais urgentes, para ser aceitável usar água no preparo de algo que não é essencial à manutenção básica. Você incluiu animais cuja reprodução se dá através de postura de ovos na fauna do seu mundo? Geralmente esse nem é um tópico muito mexido, mas se você criou um mundo muito diferente e uma fauna bem definida, com uma reprodução não baseada em ovos, melhor tirar esse elemento da receita e procurar alguma alternativa para substituí-lo. Para o sal, a mesma coisa. Existe abundância de sal, de mares salgados. É fácil acessar esse recurso em qualquer lugar do mundo. Estudos nos mostram que diversos planetas possuem enormes quantidades de sal, então é razoável pensar que seja um ingrediente abundante no universo, inclusive nos mundos fictícios. Mas lembre-se de não tirá-lo da sua construção de ambiente. Agora vamos passar para os ingredientes do recheio, e eu vou me concentrar em 3. O crocante, a maçã e a canela. O crocante pode ser feito com farinha de rosca, farelo de pão, nozes ou amêndoas trituradas.
Como amêndoas e nozes são naturais e podemos substituir por outras frutas secas, dá para dizer que nossos personagens podem usar outras frutas secas, como castanha de caju, para substituir esse ingrediente, caso os outros não estejam à mão no local. Para minha personagem, que vive numa região tropical cuja fauna e flora tem inspiração no Brasil, eu poderia usar a castanha de caju triturada, uma vez que o caju é nativo do Brasil. Ou poderia só colocar farelo de pão para substituir o crocante. A canela é uma especiaria conhecida e apreciada desde a antiguidade, e foram os portugueses que começaram a usá-la no preparo de sobremesas. É um item natural extraído da casca de uma árvore originária da Ásia, que se adaptou bem ao clima do Brasil. Então dá para pensar que seja possível inseri-la em diversas áreas de um mundo fictício análogo ao planeta Terra, ou seja, similar ao nosso em termos de composição de clima, solo, relevo e hidrografia. Já o açúcar tem origem bem antiga, mas a forma como conhecemos hoje através de cristais de açúcar acessíveis só apareceu no final do século XIX. No entanto, existem outros métodos para adoçar receitas e o mais comum deles no passado era o uso de mel, que estará disponível em qualquer lugar em que houver abelhas. E se no seu mundo não existem abelhas e nem açúcar, você pode optar por algum outro tipo de adoçante, como os tirados de cascas de plantas, de cascas de frutas ou mesmo o próprio açúcar natural da fruta. Por último, a maçã. Este sim é o elemento que mais levanta discussão ao ter ser implantado numa Helles torta de maçã em um mundo fantástico. A existência de maçãs em uma ilha tropical bastante quente de um mundo fictício. A macieira é provavelmente originária da Ásia e é uma planta de clima frio. E sua alta durabilidade hoje no transporte se deve muito à refrigeração no armazenamento. Considerando que a origem dos pequenos refrigeradores domésticos é bastante recente, os primeiros motores refrigeradores a compressão de vapor surgiram em 1856. E que no mundo fantástico que vou utilizar essa torta, essa tecnologia de refrigeração ainda não foi mencionada, para que a torta de maçã seja possível, é necessário que eu mencione a existência de refrigeradores que usam a tecnologia que eu optei por empregar no texto, de forma que as maçãs sejam transportadas de uma região mais fria dentro deles, o que vai exigir um transporte por terra de uma região fria para quente, depois por mar, até a ilha em que vive a personagem. Ou que eu elabore um outro método de conservação da fruta, utilizando algum tipo de cera natural, químicos ou mesmo magia como recurso para isso. Ou então, que eu cite que as maçãs em questões são de uma variedade adaptada ao clima quente. E por último, pode ser que a torta não seja de maçã, mas de uma outra fruta adaptada ao clima tropical, preferencialmente uma presente na própria ilha, uma vez que normalmente as pessoas tendem a usar o que tem em abundância perto delas para criar receitas novas e dar novos sabores ao que já é conhecido na sua culinária local. Bom, gente, como vocês viram, dá sim para inserir uma torta de maçã em um mundo fantástico, assim como outras comidas, outros alimentos, outras coisas que a gente tem no dia a dia. Desde que a gente fique atento para não cair em incoerências, incongruências, para não criar uma coisa que a gente antes no nosso livro, na nossa construção de mundo, disse que seria impossível ser criada, porque não existe aquele elemento, não existe aquele ingrediente naquele mundo e a gente não dá explicação para a presença dele num alimento. Conclusão. Com alguma adaptação, algumas mudanças nos ingredientes e a explicação certa para o que cada coisa, como cada coisa chegou aonde chegou, é possível sim, para um personagem de uma história de fantasia, de um livro que não se passa aqui no nosso mundo, fazer uma perfeita torta de maçã para os seus companheiros. Vai um pedacinho aí?